Uma boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos de doutrina, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para falarmos um pouco mais do capítulo do Evangelho, de mais um capítulo do Evangelho nesse sistema online. Lembrando que já nós estamos com o Evangelho presencial no Centro Espírita Caminho da Verdade e mantendo também o Evangelho online para aqueles que ainda não podem lá comparecer. Mas aqui fica um convite a todos que em breve possamos estar todos reunidos. Vamos iniciar o estudo da noite fazendo a prece, pedindo a Deus o amparo, a proteção, para que tudo transcorra em perfeita paz, em perfeita harmonia, que possamos receber esse conhecimento e auxiliar a todos nós a colocar em prática. Que assim seja. Hoje estamos aqui para falar um pouco do capítulo 24, ou 24º, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Isso é um ensinamento para nós, que Jesus nos diz que façamos brilhar a nossa luz. Então, no mundo de hoje, trazendo para os conhecimentos de hoje, vamos pensar numa lâmpada que a gente procura, logicamente, colocar na parte mais alta da nossa casa. Ninguém vai acender uma luz e colocar ela embaixo de um vaso para que ela se esconda. O ensinamento aqui desse capítulo diz para que colocamos a nossa lâmpada, a nossa candeia, no candeeiro, para que ele fique numa posição alta e que possa todos aqueles que adentrarem nossa casa seja iluminado. Essa brilhe a vossa luz que Jesus nos ensina é a luz do conhecimento, é a luz de tudo aquilo que nós aprendemos. Nós não devemos ocultar, nós devemos fazer brilhar, colocar adiante, passar à frente os nossos conhecimentos. Porque nós buscamos conhecimento naqueles que a têm mais que nós. E o que nós aprendemos, passamos àquele que precisa também do nosso brilho, da nossa luz. Nesse ensinamento, há um questionamento, né? Ainda até hoje, e naquela época também, o porquê que Jesus falava por parábolas. Porque se nós temos que brilhar a nossa luz, essa luz do conhecimento, por que Jesus não esclarecia de uma forma assim original, digamos assim, o Evangelho de Jesus? Porque ele falava por parábolas. E quando ele é questionado, ele responde. É simples. Nem a todos é dado conhecer. Aquele povo, né, que ainda acreditava em vários deuses, né, e Jesus vindo falar do Deus único, causava-se um certo espanto, uma certa confusão, digamos assim, naquele povo que não tinha esse conhecimento. Então a forma que Jesus encontrava para passar esses ensinamentos de uma forma mais fácil de compreender
era fazendo as parábolas. Até porque aquele povo, ainda rude, acreditava nas situações daquele momento. Quando Jesus falava de candeia, alqueire, né, candeeiro, isso era os instrumentos que existiam naquele tempo, naquela época. Hoje, muitos não sabem o que é uma candeia, o que é um candeeiro, né, alqueire, porque estamos hoje em uma outra época, mas pelo conhecimento do Evangelho, ainda hoje, mesmo com as parábolas nos esclarecendo, encontramos ainda dificuldade do entendimento. E Jesus sabia disso. Ele sabia que lá na frente nós iríamos ter uma compreensão melhor de tudo isso. Então, por isso que ele diz: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Ninguém busca conhecimentos para deixar escondido. E isso não é só nas questões espirituais, o conhecimento evangélico. Há pessoas que não passam adiante o seu conhecimento de forma alguma. Isso é um defeito, é um ponto de orgulho de cada um de nós. Via de regras, nós queremos o nosso conhecimento somente para nós. Isso no mundo material, por exemplo, as profissões, aquilo que a gente aprende para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada terrena, na maioria das vezes a gente esconde para a gente mesmo. A gente não quer que o outro tenha o conhecimento que nós temos e siga em frente. Temos medo de, às vezes, aquele conhecimento que passamos a ele se instrua ainda melhor que nós, né? E brilhe mais do que nós. Então, via de regra, nós escondemos esses conhecimentos dos outros, por orgulho, por vaidade, muitas vezes. E esse não é o ensinamento que Jesus dá para nós. Jesus nos instrua dessa forma: brilhe a vossa luz. Ele quer de nós o conhecimento que adquirimos através do seu Evangelho, passamos adiante. Não devemos ocultar esses ensinamentos. Então causa ali uma admiração, né? Jesus falar por parábola, quando ele mesmo pede para sermos esclarecidos, esclarecer aqueles que necessitam. Mas era a forma que ele encontrava naquela época de fazer aquele povo entender as lições do Mestre Jesus. Por isso que ele diz assim: terão olhos de ver, vejam, terão ouvido de ouvir, ouçam. E a gente não segue isso ainda como exemplo. Ouvimos falar das coisas de Jesus, das coisas de Deus, do caminho reto, mas não colocamos isso em prática. É como se soubéssemos, mas não quiséssemos aceitar. É como se enxergássemos, mas fazendo de conta que não estamos enxergando. Essa luz do conhecimento temos que fazer brilhar. Então, não pode existir mistério absoluto. Não existe nada secreto que não venha a ser descoberto. Algumas religiões às vezes pregam o mistério de Deus. Quando se tem dúvida de algo que naquele momento não conseguem explicar, dizem mistério de Deus. Claro que em muitos pontos ainda não conseguimos esclarecimento,
mas não há nada oculto. Tudo, com o passar do tempo, será revelado. E o Espiritismo hoje projeta a luz em pontos obscuros. Ele tira aquele véu da ignorância. Basta que a gente se aplique, né, em busca desses conhecimentos. Procure se esclarecer, procure entender as lições do Mestre Jesus. A gente acha muito fácil ouvir, né? Porque temos, como já disse a lição, ouvidos de ouvir. Mas ouvir realmente e colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, é uma outra situação. Há ali uma diferença. Analisar tudo aqueles pontos, né, quando nos é colocado, isso é muito importante. E a doutrina espírita nos dá essa bagagem, nos dá essa experiência, porque ninguém se coloca algo a ninguém de uma forma obrigatória. A gente faz de uma forma que todos possam ir buscar a sua própria luz. Depende do interesse de cada um adquirir os teus conhecimentos. Por isso, a doutrina espírita nos dá essa oportunidade, nos dá essas condições de aprender e descobrir e perceber que não existe mistério. Tudo é uma questão de entendimento, é uma questão de busca. A partir de Jesus nos ensina a conhecer a verdade, que a verdade nos libertaria. Então temos que ir buscar os ensinamentos para podermos tirar aquele véu, né, dos nossos olhos e procurar compreender os ensinamentos de Jesus de uma melhor forma. E algumas religiões colocam isso como um mistério, como se fosse algo feito para poucos entender. E Jesus diz assim nesse capítulo, né? Quando ele prepara os seus discípulos e aconselha e prepara todos eles para seguir, né? Ele diz assim: não vades ter com os gentios, mas vão as ovelhas desgarradas de Israel. Por quê? Porque aquele povo que estava ainda de uma forma muito rude, né, não acreditava nos ensinamentos, não acreditava no Deus que Jesus pregava, o amor ao próximo, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim: vão aqueles que já entenderam, né, já foram orientados por Moisés na sua passagem e se desviaram, né? Aqueles que não seguiram aqueles ensinamentos, que já tinham nele também um pouco de conhecimento, né, sobre as coisas ensinadas por Jesus naquele momento. Então ele diz assim: vá aqueles que já têm um pouquinho de conhecimento. Por quê? Porque aqueles realmente que estavam ainda muito brutos, os seus discípulos não tinham, né, poder, digamos assim, naquele momento, para passar o teu ensinamento de uma forma mais clara. Só que, indo aqueles que já tinham um pouco de conhecimento, aumentando, digamos assim, aquele grupo, passando a tua mensagem e o teu exemplo, seria um meio mais fácil de conseguir arrebanhar aqueles que ainda estavam muito crus sobre as coisas divinas.
quando ele diz que os sãos não precisam de médicos, ele quer dizer que aqueles que realmente têm necessidade de progresso é aonde devemos aplicar os teus ensinamentos, buscando conhecimento, passando adiante e colocando aqueles que às vezes ainda não conhecem as leis divinas, possam, através de exemplos, assimilar e sentir interesse, né, por essa questão, por esses ensinamentos. Mas às vezes, aquele pouquinho que sabemos, não queremos trabalhar em benefício do próximo, né? O Evangelho diz que aquele que já tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É meio assim complicado para compreender, mas entendemos que quando temos o conhecimento e buscamos cada vez mais nos melhorar, recebemos orientações para podermos seguir adiante. Aquele que não se interessa pelas coisas espirituais, não busca conhecimentos, ele, até o que ele já sabe será tirado, porque ele vai cair no esquecimento, ele não vai trabalhar aquilo que ele aprendeu e vai perder até aquele pouco que ele tem. Não é que Deus tira de cada um. É nós mesmos que deixamos escapar e perdemos o pouquinho que sabemos. Se nós não formos buscar conhecimento, não formos buscar uma forma, né, de progredir nos ensinamentos de Jesus, até o pouquinho que nós aprendemos, nós vamos esquecendo. Então é aí que se diz que quanto mais temos, mais recebemos. Quanto menos temos, né, acabamos menos esclarecido e perdendo o pouco que já havíamos aprendido. Porque precisamos agir sempre no bem, sempre buscando nos melhorar a cada dia, buscando conhecimento, buscando entender a situação do nosso próximo e se colocar diante dele com uma forma de auxílio, fazendo brilhar aí a nossa luz. A luz que Deus permite que recebamos, temos que fazer brilhar, temos que passar adiante, temos que cuidar para que ela não se apague, para que ela não escureça, não obscure aqueles que ainda buscam também o conhecimento. Jesus, certa feita, foi questionado por ele se encontrar com aquelas pessoas que eram consideradas pessoas de má fé, né? Considerado por quê, né, que ele se juntava à mesa com aquelas pessoas de má índole, por exemplo assim. Aí, quando ele coloca essa situação, ele se reunia com aqueles que realmente necessitavam, porque ele precisava fazer aquele povo compreender, né, entender a razão dele estar com ele naquele momento, né? Ele buscava realmente aquelas pessoas necessitadas para que ele pudesse dar assim um ânimo, um rumo para aquelas pessoas de conhecimento. Porque nós temos que acreditar e ter a coragem da nossa fé. Precisamos entender, né, que Deus nos auxilia, nos dá as oportunidades para agirmos no bem. Cada um de nós tem que carregar a nossa cruz. Nós temos que entender, o Evangelho diz, que aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Olha que interessante, porque aqui fala de vida material e vida espiritual. Quando nós resolvemos seguir a Deus, a Jesus, seguir o exemplo de Jesus, que nos leva ao nosso próprio melhoramento e nos leva a Deus, nós precisamos entender que vamos perder a vida qual? A vida material. Vamos perder a facilidade da vida que o mundo nos oferece. As facilidades, falsas facilidades, né? do caminho largo, da porta larga. Né? Então por isso que aqui diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então esses são os ensinamentos que Jesus dá, que nós precisamos, né, ter interesse, se aprofundar para entender, para compreender. Porque não adianta ouvir o tempo todo e não procurarmos no fundo do nosso íntimo, procurar entender, procurar colocar em prática, procurar agir, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz que devemos carregar a nossa cruz, temos que seguir adiante com nossos problemas, com nossa dificuldade, acreditando, né, que Jesus nos inspira a fazer brilhar a nossa luz. É buscando neles os conhecimentos que podemos encontrar o meio para permanecer sempre com a nossa luz acesa ao alto, né? Para que todos vejam o que? Através do nosso exemplo. Praticando os ensinamentos de Jesus, amando o nosso próximo, buscando entender, né, os mandamentos, é que vamos colocando a nossa luz sobre todas as coisas. Colocando em prática o ensinamento desse capítulo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Então, todos os conhecimentos que buscarmos, compreendendo, né, o Evangelho de Jesus, temos que colocar em prática, fazendo brilhar a nossa luz. Então, nesse sentido, é que a vida passa a nos cobrar atitudes morais, né? Praticando a caridade, os ensinamentos que Jesus nos passa, fazendo seguir adiante, sem egoísmo, né? Que o egoísmo é que nos prejudica a nossa caminhada, prejudica a nossa forma de aprender. Eu quero aprender para mim, somente para mim. Não quero passar adiante, unir esses grupos para brilharmos, né, perante os ensinamentos de Jesus. Então, pensemos nisso, né? Precisamos estar sempre atento no sentido de brilharmos. Brilharmos não materialmente, mas sim brilharmos com atitudes espirituais, conhecimentos espirituais, caridade, tudo aquilo que nos ensinamentos evangélicos nós recebemos. Devemos adquirir esse conhecimento e passar adiante. Então hoje o entendimento desse capítulo nos trouxe até aqui pensando dessa forma. Então possamos, meus irmãos, acreditar que somos luzes realmente, mas para que ela apareça, temos que colocá-lo acima de tudo, buscar os conhecimentos e aprender a pôr em prática. Então, vamos rogar a Deus nesse momento, agradecendo por mais esse minuto de estudo, pedindo a Ele que nos ampare, que nos proteja, que dê a todos aqueles que estão assistindo nesse momento esse capítulo do Evangelho, que possam aprender a colocar em prática dia a dia em sua caminhada e permita que possamos estar reunidos
todos juntos o mais rápido possível. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos.